Graça e paz, irmãos. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo. Conduza todas as coisas para a glória do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Qual é a mensagem que nós passamos quando somos desobedientes? Qual é a mensagem que nós passamos quando somos desobedientes? Por exemplo, vamos facilitar as coisas. O filho que não obedece os pais. Qual é a mensagem que o filho está passando para os seus pais? O aluno que não obedece ao professor. Qual é a mensagem que ele está passando para o seu professor? O cidadão que não obedece às leis e às autoridades. Qual é a mensagem que ele está passando? E aquele que diz que é cristão e não obedece à palavra de Deus. Qual é a mensagem? Alguém ousaria responder? Escola dominical é para isso. Ou não tinham pensado no assunto ainda? Vamos pegar o microfone aí, vamos falar para não ficar muda a transmissão, por favor. Graça e paz, irmãos. Eu penso assim, ele é desobediente e mentiroso. Está falando uma coisa e vivendo outra, né? Então, a palavra de Deus é para a gente ser obediente e ser um testemunho vivo de Cristo, não mentiroso. Eu acho que é um desrespeito, né? Porque é também você não dar a honra, né? A pessoa, né? Honrar significa respeitar, né? Considerar. Eu vejo dessa maneira. Primeiro, porque você não está crendo. Existe uma ordem e você não quer se submeter a esta ordem, essa direção. E você quer viver a sua vontade. Então, aí não faz a vontade de quem instituiu as leis, né, as regras. E aí eu acho que Acho que você foi bem. É? Eu acho. Então, tá bom. Eu acho que você foi bem. O Charles gostaria de falar. Eu vou falar antes do Charles. Isso, tem toda razão, todo direito, toda primazia. Eu acho que a desobediência desagrada a Deus. E para quem desobedece às leis de Deus, os próprios pais, só traz amargura e sofrimento para si próprio. Antes do Charles também, que é a questão da idade. A gente passa aquilo que nós somos. Quem não está em Cristo, se tiver em Cristo, não passa nada disso aí que você falou, desrespeito às leis, desrespeito às autoridades, desobediência. Tá? Então, o importante está lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma nova criatura não transmite. Ele transmite aquilo que ele é. Ele é a luz que reflete. A luz de Cristo. Sua vez. Obrigado. Graça e paz. Graça e paz. Pastor, depende muito do que o senhor falou. Cada coisa é uma coisa, né? Na minha opinião. O senhor deu várias, como que eu disse? O senhor deu várias... vários exemplos. É isso. Por exemplo, quando a pessoa é um mau aluno, o que lhe parece ser
para o professor, né? Quando não obedece, né? O professor, ele é um mau aluno, um mau exemplo como aluno. O senhor citou a pessoa quando não respeita as leis, né? Então é uma pessoa imprudente. Então eu estou colocando caso a caso. Aí, em relação à pessoa que frequenta a igreja, mas não obedece a palavra do Senhor, aí é um falso testemunho. Então, cada caso é um caso, na minha opinião. O senhor deu vários exemplos. Na igreja, quando você não obedece às leis de Deus, né, e frequenta a igreja, você é um falso testemunho. Quando você é um mau aluno, quando você não obedece ao professor, você é um péssimo exemplo como aluno. Quando você não obedece às leis de trânsito, qualquer lei, você é imprudente. É a minha opinião. My opinion, your opinion of God. E a opinião de Deus, qual seria? Olha, a irmã Edna caminhou bem. Caminhou bem. O nosso tema dessa manhã é exatamente este. A desobediência passa uma mensagem. Sabe qual é a mensagem? Eu me lembrei, eu já falei aqui, e eu fiquei intrigado, porque das vezes que eu já mencionei isso, ninguém ouviu, só eu. Falei, mas eu não fui o único que ouvi. Aí hoje de manhã eu procurei no YouTube e achei. Existe uma música secular, que o refrão dela fala de um poeta, e fala de um poeta ateu. E ele diz que o poeta ateu fica dedilhando o seu violão, cantando assim: se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. Se eu fosse Deus, eu daria a quem não tem nada. Essa música eu já ouvi de pessoas. Se Deus é tão bom, por que existe gente sofrendo? Por que tem pessoas que passam fome? Por que tem gente que vive na miséria? Por que tem gente que fica doente? Se Deus fosse tão bom. Então, se eu estivesse no lugar de Deus, essas coisas não aconteceriam. Essa é a mensagem. Mas olhem, o texto da nossa reflexão, que está no primeiro livro, pela mãe do guarda, não me venham dizer 1 Samuel, porque não é carta, é livro. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo de 1 a 3, está escrito assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Uma ordem. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pela manhã deste domingo. Muito obrigado pela nossa inclusão no corpo de Cristo, quando Ele foi levantado da terra e nos atraiu no corpo dEle. E a Tua palavra registra que o Senhor Jesus nos levou no corpo dEle, naquela cruz, para trocar a nossa natureza adâmica, pecaminosa do velho homem e implantar em nós a Tua natureza na ressurreição juntamente com Ele. Muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã
e pela direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas, todos os dias, a todos os instantes, a todos os momentos, para que assim cresçamos sempre na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pedimos que o Teu Espírito continue a conduzir todas as coisas, a dirigir tudo, a nos ensinar e a nos guiar, em nome de Jesus. Amém. Antes de prosseguirmos aqui, como o assunto é a desobediência, passa uma mensagem. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, o versículo 31, está escrito assim: eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como meu povo e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Procuram Deus, a palavra de Deus, como um meio de resolver problemas pessoais, financeiros, econômicos e por aí vai. Professam, falam muito amor, mas não põe a palavra de Deus em prática, ou seja, não obedecem. E aí o texto que nós lemos aqui do primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, Saul recebeu uma ordem direta de Deus: você vai matar tudo, exterminar tudo que pertence ao rei Ameleque. Saul fez? Cumpriu? Não. Obedeceu? Qual foi a mensagem que ele passou para Deus? Vamos ver aqui os versículos 7 ao 9. Nesse mesmo texto de 1 Samuel, capítulo 15. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então Deus disse a Saul: Saul, você vai lá, não deixe ninguém vivo, nada, e não saqueie nada, destrua tudo. Saul bateu o olho e falou: opa, tem coisa boa nesse meio aí. Olha os animais gordos, olha aquela novilha, aquele boi, aquele bezerro, aquele cabrito. E o rei, esse homem pode ser útil para mim, não vou matar o rei. Mas qual foi a palavra? Qual foi a ordem? Qual foi a mensagem que Saul passou com a desobediência? Estão captando? Estão? O negócio é mais sério do que a gente pensa. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus.
O critério que Saul utilizou para destruir não foi o mesmo critério determinado por Deus. Saul foi desobediente e passou a seguinte mensagem: eu sei mais e sei o que é melhor do que Deus. É assim que a gente faz quando não obedecemos. Sua palavra está dizendo que deve ser assim, mas eu sei mais, eu estou vendo um pouco, estou vendo diferente, eu vou fazer do meu jeito. Dá certo? Tem consequências? A desobediência comunica aos que nos cercam que sabemos mais do que Deus. Olha o refrão da música. Se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. O mundo não seria desigual, não seria injusto, não haveria fome, não haveria doenças. Se eu fosse Deus. Olha a mensagem da música. E essa mensagem está na cabeça e no coração de muita gente. Inclusive de gente que diz que é nova criatura. Aí a porca torce. Inclusive. Por quê? Porque se eu não obedeço, eu estou passando essa mensagem. Eu sei mais. Eu sei o que é melhor. Agora, cuidado. A desobediência e o engano andam de mãos dadas. Como eu lembro de Romanos 10, de 1 a 4, e lembro da colocação de John Stott no livro dele, quando ele faz o comentário à carta aos Romanos. E o apóstolo Paulo fala ali, vamos ler o texto? Vamos ler o texto. Sem pressa? Para que pressa? Vamos ler o texto, Romanos 10, de 1 a 4. E vou dizer o que é que eu lembro. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O apóstolo falando dos seus patrícios conterrâneos judaizantes, dentro da igreja da sinagoga, zelosos, fazendo as coisas com o máximo esforço, e aqui na atitude de Saul nós vamos ver isso, dedicação. Eles dizem, mas não tem entendimento, estão enganados. Aí o que é que eu lembro do falecido teólogo John Stott? Eles eram sinceros, mas estavam sinceramente enganados. Porque desobediência e engano caminham de mãos dadas. De mãos dadas. O fim da lei é Cristo. A obra do Calvário, a ida de Jesus à cruz, foi para me libertar do pecado, trocar a minha natureza adâmica, implantar em mim a natureza divina, colocar em mim o Espírito Santo para que eu seja guiado por Ele. Não, mas eu faço como eu acho, como eu penso que deva ser melhor. Então eu estou dizendo para Deus que eu, no lugar dele, faria muito melhor do que ele faz. Que eu sei mais do que ele. Essa é a mensagem que passa a desobediência. Diga. O Salmo 89, 14, ele diz assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te procedem. Então, quer dizer, é um fundamento, né? É algo que não tem variação de... Não tem barganha. Não sofre. Não dá para negociar. Não dá para negociar, né? E quando a gente
julga Deus, a gente está fazendo o quê? Tirando Deus do trono e nos colocando lá, né, no lugar, né? Claro. Então, é sério, né? Eu não faria do jeito que ele faz. Imagina deixar crianças abandonadas como se Deus fosse o responsável, né? Gente passando necessidade como se ele fosse responsável e o sol, a chuva, o ar, a terra não tivessem aí funcionando em favor de todos. Mas esse problema da autorresponsabilidade começou no Jardim do Éden e vai se perpetuando. Nós vemos isso na vida de Saul, o engano. O profeta Samuel procurou o rei Saul com uma ordem vinda diretamente de Deus. A ordem foi direta e específica. Nada do que Amaleque possuía, fossem homens ou animais, deveria ser deixado com vida. Mas Saul poupou o melhor. Mas olha, é uma pena matar aqueles animais ali. E o rei, esse rei poderá ser-me útil no meu reino. Vou poupar a vida dele. Com a aparência de ser obediente, Saul reuniu o seu exército e seguiu para cumprir a missão. Eles acataram e mataram todos os homens, mulheres, crianças e bebês de colo. Milhares foram mortos por Saul e seu exército. Entretanto, Saul e o povo pouparam o rei Agag de Amaleque e o melhor das ovelhas, dos bois, das reses, cevadas, dos cordeiros e tudo mais que era bom. E ao contrário do que Deus havia especificamente ordenado, Saul e o povo que estava com ele provavelmente pensaram assim: é um desperdício destruir todo esse gado bom. É um desperdício. Antes de Saul retornar da batalha, Deus disse a Samuel que Saul havia desobedecido a sua ordem. Deus não está vendo? Deus não está vendo? Eu vou fazer. Eu penso assim, eu acho que assim vai ser, eu vou fazer. E Deus não está vendo? Ele foi desobediente. Ele transgrediu a ordem divina, consciente ou inconscientemente. Ele passou a mensagem de que sabia mais do que Deus. E isto gerou consequências. Na manhã seguinte, Saul cumprimentou Samuel. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Missão cumprida, Samuel. Dá para imaginar? Missão cumprida. O Senhor mandou, eu fiz. Eu executei, Samuel. Saul acreditava que havia cumprido a ordem do Senhor. Porém, prestemos atenção, do seu jeito. Do seu jeito. E não do modo como o Senhor havia determinado. O raciocínio de Saul o havia enganado. Desobediência e o engano. De mãos dadas. Ele fora traído pelos próprios pensamentos e pela cobiça. Lembram da Eva? A cobiça. Deus disse: não coma. A serpente vem, pode comer. Deus disse: se comer, morre. A serpente vem, garante que não morre. Despertou a cobiça.
desobediência e engano. Mãos dadas. Sinceramente enganados. Há muita gente dentro da igreja dizendo que é nova criatura, que está sinceramente enganada. Eva fora enganada pela serpente, mas isso acontece quando não obedecemos ao que Deus manda. Vejam o que Tiago escreveu aí na carta. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Enganando quem? É você mesmo. Gente, eu tenho não sei, é temor. A palavra certa é essa. Eu tenho temor. Eu estou ouvindo. Aí eu não vou fazer, não vou pôr em prática, não. E olha, em matéria de obediência, graças a Deus que minha mãe está viva. Ela fala. Eu não vou falar, ela pode falar. Pode falar. Em relação ao a este filho seu aqui. Não é para minha glória, não. Não é para minha glória, não. É para a glória de Deus e para ver como as coisas dão certo. Quando se obedece o pai e a mãe, é mandamento. É o primeiro mandamento com promessa. Obedece para que tudo vá bem e você tenha vida longa. Por que os jovens morrem cedo? Porque não obedecem pai, mãe, não respeitam professor, não obedecem a autoridade. Vai obedecer a Deus? Não vai. Porque a obediência começa em casa. Em casa. Então Tiago está dizendo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E qual é o costume? Vir à igreja para ouvir. Levanta, vai embora, fica do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Isso me incomoda. Isso sempre me incomodou. Sabe por quê? Porque é preciso haver transformação. Somos regenerados para sermos transformados todos os dias pela renovação da mente. Senão não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é que está faltando? O que é que está falhando? É Deus? É a palavra? Ou sou eu? Praticantes. Se eu ouço e não pratico, estou me enganando. Eu estou me enganando. Não é ninguém que está me enganando. Não é o diabo que está me enganando. Sou eu. Eu não posso lançar essa culpa na conta do diabo. Sou eu, enganando-vos a vós mesmos. Eu ouvi, a mensagem foi dura. A mensagem foi maravilhosa. Mas o quanto disso você tem posto em prática na sua vida? Uma pessoa enganada acredita que faz o que é certo. Estou certo. John Stott. Sinceramente, enganado. Enganado. Quando, na verdade, ela está em rebelião. O que é que Samuel disse aqui a Saul? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar.
visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Consciente ou inconscientemente, eu ouço a palavra e não pratico. Não obedeço. E as coisas não vão bem na vida. Não podem ir bem. Aí, mas Senhor, o que eu estou fazendo? Eu vou à igreja, eu vou ao culto, eu louvo, eu contribuo, eu oro pelas pessoas e a minha vida é um desastre, nada dá certo e nada vai bem. Por que será? Por que será? Há muita gente enganada. Muita. Eu estou falando no nosso meio. Não estou falando no mundo lá fora, não. Eu estou falando dentro das igrejas. E estou dizendo dentro da igreja que professa o novo nascimento. Há muita gente enganada. Oi. Pega o microfone aí, por favor. Pega o microfone aí, por favor. 1 Tiago. Primeiro não, é uma carta só. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Sim. Pode ler, faz favor. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então se vai e logo se esquece de como era. Isso. Ouve a palavra, mas passou do portão, chegou na rua, ele esquece totalmente. Exatamente. É a parábola do semeador. Exatamente. O coração de tais pessoas continua obscurecido pelo raciocínio e o engano aumenta cada dia mais. Vejam o que é que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta, capítulo 3. Capítulo 3. Segunda carta. Capítulo 3, no versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tem até uma expressão aí meia jocosa, né? E fala, me engana que eu gosto. E tem muita gente que gosta de ser enganado. Prefere. Por quê? Porque a realidade, a verdade, nem sempre vem de encontro com aquilo que gostaríamos ou que somos. Então o engano, o disfarce é maleável, a gente vai levando. Olha o mundo de hipocrisia dentro das igrejas. Eu estou falando de igreja, não estou falando do mundo lá fora, não. Eu estou falando de gente dentro da igreja, gente hipócrita, não é sincera. São 22 anos agora, o mês que vem, né? Como pastor, 22 anos. Isso me incomoda, porque a pessoa diz que é nova criatura, se olha o comportamento e a vida dela, não tem nada a ver com nova criatura. Nada a ver com a Bíblia. O mau humor, o orgulho, a soberba, ira, ódio, inimizade. Isso é coisa da carne, do velho homem. E ela diz que é nova criatura. E Cristo vive nela nessas condições. Não vive. Não vive. Fala, irmã Vilso. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 7. O que é, irmã Vilso? 1 Samuel. Primeiro livro. O primeiro livro de Primeiro Samuel. livro. 16, o versículo 7. Versículo 7. Leia, por Fala, favor. porém, o Senhor disse a Samuel: não atentas para a sua aparência,
nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então aqui eu vejo assim, né, as pessoas olham para a aparência do que está falando. Às vezes é uma pessoa bem vestida, que fala muito bem, e tem uma aparência aos olhos do ser humano boa, mas quando você vai olhar para dentro, você vê que não é nada daquilo. E Deus conhece, Ele sabe. Então as pessoas vivem atrás do oba-oba, vivem atrás das aparências das coisas, mas acaba se decepcionando, porque Deus ninguém engana. Não adianta. Quando o Senhor falou, as pessoas ouvem, a pessoa não ouve, a pessoa escuta. Quem entrou no ouvido já no outro entrou no ouvido. Porque o que se ouve tem que descer para o coração, na mente, colocar em prática. Se não pôs em prática, entrou no ouvido, saiu no outro. Não obedeceu. Não obedeceu. E se não obedeceu, só vai se dar mal, É um né? feiticeiro. Porque se você não obedece o pai e a mãe que você está vendo, não obedece as escrituras, porque não lê. Porque se você meditar na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai tratar com você. Como você vai pôr em prática, vai obedecer a que você nunca viu. Tá difícil, né? E assim caminha o mundo, né? Charles quer falar. Deem a oportunidade ao Charles. Eu tenho um pouco de vergonha de microfone, mas vou tentar falar aqui. Pastor, é o seguinte... Deus sabe se isso que você falou é sincero ou não, hein? Deus sabe. Pastor, só uma dúvida, tá ok? Todos nós aqui somos batizados, nova criatura, conhecemos, né? Os 5 pilares, enfim, frequentamos aqui a igreja, nos cultos, né? E o senhor disse, está pregando que frequenta, mas não pratica aquilo que a gente ouve aqui, né? E não coloca em prática. Então, qual é a diferença de você não praticar aquilo que você aprende aqui, que você sabe o que é certo e o que é errado, da gente ser passivos de erros? Que todos nós somos pecadores. O único que não é aquele que morreu na cruz. Então, todos nós somos falhos, passivos de erros. Então, o senhor está pregando aqui hoje que nós temos que obedecer às leis de Deus e seguir o caminho de Deus. E muitas vezes a gente aprende, mas não coloca em prática lá fora. Só que todos nós que estamos aqui somos passivos de erros e muitas vezes nós pecamos, porque nós aqui, seres humanos, carne e osso, não somos e nunca seremos perfeitos. Por gentileza, se eu puder me responder, te agradeço. Charles, você colocou um monte de questões aí num pacote só, que umas 2 horas seria tempo insuficiente para responder todos os seus questionamentos. Vamos sintetizar. Não, tudo bem, mas é que infelizmente é meu jeito de ser. A gente, como está no sangue, como... Não estou censurando. Como jornalista, como estou repórter. Dizendo que é muita informação. É o meu jeito de ser. É muita informação para respondermos em pouco tempo. Mas vamos começar pela questão do pecado, que essa é uma questão que me intriga e sempre intrigou. Você morreu no corpo de Cristo para quê? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículos 6 e 7.
para ser nova criatura e não ser mais pecador. Então eu não sou pecador, eu era. Agora eu sou uma nova criatura, Tá. mudou, certo? Tá, mas, vamos lá. Tá ok, mas nós não somos perfeitos. Mas não é pecado. Quem perfeito é só Cristo. E eu nele caminho para a perfeição. Até o dia da minha morte. Ou até o dia da volta dele. Mas pecador eu não sou mais. Porque se Jesus foi à cruz, me atraiu no corpo dele, para que eu morresse para o pecado, e eu continuo pecador, então o sacrifício dele não teve eficácia, não teve valor. Não foi suficiente para resolver o problema do pecado, porque ele não veio aqui por outra razão, por outro motivo. Ele veio aqui exatamente por isso. Porque o pecado entrou no mundo, Romanos capítulo 5, contaminou toda a raça humana, todos nascem pecadores. Cristo foi à cruz, atraiu todos no corpo dele, para tirar a natureza pecaminosa. Hebreus capítulo 10, aquela oferta, aquele sacrifício, valeu e vale para sempre. Pronto, sou uma nova criatura. Nova criatura, quem é que vai me aperfeiçoar no dia a dia? Quem é que me guia? Quem é que guia a nova criatura? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo vivendo em mim, ele vai me guiando. E ele vai me moldando. O processo de santificação é isso. Diariamente, todos os dias. E outra coisa, de forma contínua e progressiva. Progressiva. Então eu fazia aquilo, o Espírito Santo mostrou que eu não devo fazer. Não faço. Eu gostava daquilo, o Espírito Santo mostrou para mim que aquilo não agrada a Deus. Deixo de gostar daquilo. Gostava, fazia aquilo outro, o Espírito Santo mostrou para mim que é incompatível com a palavra de Deus, com a nova criatura, porque agora eu fui criado por Deus em Cristo para viver em justiça, a justiça de Deus, e em santidade. E não viver do jeito que eu vivia, do jeito que o mundo vive. Então é uma caminhada progressiva, contínua, todos os dias no processo de santificação e de crescimento. Qual foi a outra questão que você colocou? Pastor, aí o senhor colocou aqui, tem pessoas, que inclusive até aqui da igreja, até fora da igreja, que frequenta, conhece a palavra de Deus e não segue a palavra de Deus. Isso é o quê? Desobediência. Porque você tem que seguir, é claro, tem que seguir. Mas isso é o quê? O que significa isso? Não é que eu tenho, Charles. Não é que eu tenho, porque eu Tá, tenho que fazer. Desobediência, entendi. Mas não. A questão é a seguinte: se eu tenho que fazer. Mas eu acho que todo mundo que está aqui segue, segue o que está escrito, consegue. Não, porque vamos pegar. Nós vivemos. Só um minutinho, pastor. Nós vivemos num mundo lá fora que não é fácil viver. Mas a gente vive. Pega a tua Bíblia aí, por favor. Né? Ezequiel capítulo 36. Desculpa aí se eu estou atrapalhando, senhor. Não, você não está atrapalhando. Você só tem que se ater ao que está escrito na Bíblia. Porque o que está escrito aqui, Jesus disse que não vai passar, não vai mudar. Eu não posso me conformar ou querer viver baseado no que o mundo faz, no que o mundo é, do jeito que as pessoas são. Eu tenho que viver baseado no que está escrito na Bíblia. Ezequiel capítulo 36, veja a ordem como Deus faz as coisas. Na nossa vida, capítulo 36. Eu vou ler aqui a partir do versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós. É a palavra. Deus está dizendo. Ficareis purificados. Ficou ou não ficou? Limpou, lavou. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Fez isso ou não fez? Fez. Porei dentro de vós o meu Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. Pôs ou não pôs? Pois, eu creio, está escrito, eu creio. E farei
que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Agora nós vamos para Romanos capítulo 8. Vamos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 16. A partir do versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Espírito Santo guia os filhos de Deus, não guia o mundo. O mundo não tem nada de Deus. Jesus não orou pelo mundo. E ele disse, não peço que ore pelo mundo. Eu não orei pelo mundo, eu oro por você, por aqueles que me deste. João 17. Então, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, mas de liberdade, de libertação, de livre. Olha, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele me guia. Aí a pergunta que faço é o seguinte, eu devolvo, respondo sua pergunta com pergunta. Se o Espírito Santo me guia, ele me guia pelos caminhos tortuosos da vida? Sim ou não? Claro que não. Não. Se o Espírito Santo me guia, ele me leva à obediência da palavra ou às comparações do mundo? Fica observando o mundo. Como é que o mundo vive para ver se eu estou igual, estou na mesma dimensão, caminhando no mesmo diapasão do mundo. Para onde ele me leva? Da palavra. Pela palavra. O próprio capítulo 8 aqui ele está dizendo Aqui. que aqueles que são filhos de Deus são guiados, inclinados para as coisas espirituais. Então, Charles, E uma coisa. não Deixa pela eu completar. Você fala demais. Calma. Você gosta do microfone, você diz que não gosta, mas você gosta. Deixa eu concluir o raciocínio. Uma coisa é ser imperfeito. Por isso que eu caminho para a perfeição pela palavra. E não serei perfeito até o dia da minha morte. Até o dia da minha partida. Porque sempre haverá coisas para corrigir. Por que eu continuo estudando e inquieto com o comportamento humano? Por que as pessoas agem assim? Porque elas não procuram, elas não buscam. O Pitota leu o texto aqui hoje de manhã. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas ele vai acrescentando na vida. O Espírito Santo vai me levando à intimidade, à comunhão com a palavra e com Deus para viver de acordo com ela e com a vontade de Deus, não com a minha vontade. Olha o engano, olha a desobediência. O que é que Saul fez? Fez a vontade dele, não fez a vontade de Deus. Ele não foi obediente a Deus. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra. E ainda se justificou. Eu poupei o melhor. Mas se Deus disse que era para exterminar tudo, ele não tinha que pensar mais nada. O Senhor mandou, eu vou fazer. Não. Ele mostrou, passou a mensagem de que ele sabia mais do que Deus. E há muita gente no nosso meio dizendo, eu sei mais do que Deus, porque eu ouço e não ponho em prática. Eu faço do meu jeito. E o fazer do seu jeito é que é o problema. Aí as pessoas se justificam. Mas ninguém é perfeito. Mas todo mundo erra. Não, você é desobediente. Você é rebelde. Você é um feiticeiro. É por isso que você não obedece a palavra de Deus. Aí as coisas não dão certo na sua vida. Senhor, mas o que está errado? Eu oro, eu jejuo, eu contribuo, eu participo do louvor, eu faço isso. Eu. E Deus está dizendo para ele, você não põe em prática a minha palavra. Vamos finalizar com as palavras de Jesus aqui, capítulo 7 de Mateus. Vamos finalizar aqui. Capítulo 7 de Mateus. Eu estou entendendo as suas colocações, Charles. Não, depois eu só queria encerrar com uma pergunta para o senhor. Se o senhor permitir. Diga. Todos nós que estamos aqui, pastor, que somos nova criatura, o senhor acredita que nós somos falhos ou não? Mas eu acabei de dizer quem é perfeito. Certo, tranquilo. Mas entendi. não é pecado. É. Se fosse pecado, não teria nome de falha. Teria nome de pecado.
Porque o pecado é a incredulidade, é não acreditar na obra que Cristo fez na cruz. Entendi. A partir do momento que eu acredito, o Espírito Santo vai me aperfeiçoando, vai me guiando, eu vou sendo santificado pela palavra. São coisas distintas, mas isso aí que você está falando Sim. está enraizado na mente de muita gente. Há muita gente boa dizendo que é nova criatura e não consegue separar as coisas. Eu era um pecador, agora eu sou uma nova Criatura. Cristo carregou no corpo dele os meus pecados, para que eu morresse para os pecados e vivesse para Deus. E o Espírito Santo vai me aperfeiçoando. Entendi. Só para concluir, queria pedir desculpas aos irmãos por alongar muito, e eu não gosto de ir embora sem tirar as minhas dúvidas perante a Cristo. E o Senhor foi usado por Ele, né? Então Ele me respondeu através do Senhor. Obrigado. Então vamos concluir com as palavras de Jesus aqui em Mateus capítulo 7. Já que o nosso assunto é desobediência, e a desobediência passa uma mensagem de que eu sei mais do que Deus. Mas Jesus aqui no capítulo 7 de Mateus, versículo, eu gosto de ler esse versículo 21, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Saul fez a vontade de Deus? Não. Agora, vejam o resultado de quem é obediente e de quem não é obediente. Versículo 24 ao 27. Porque a tempestade vem contra todo mundo, hein? Ela não poupa ninguém. 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouço e obedeço. Ouço e ponho em prática. Estou construindo a minha casa sobre a rocha, Cristo. Estou livre dos problemas, das dificuldades, das intempéries, das tempestades, das aflições. Não estou livre, porque Jesus diz aí no versículo 25: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então as tempestades vêm, as dificuldades vêm, as aflições vêm. Mas para onde você está olhando? Quando Jesus mandou Pedro sair do barco e andar por sobre as águas, Pedro olhou para Jesus e caminhou. Mas a hora que Pedro começou a olhar para a força da água e do vento, ele começou a afundar. Não é assim a vida? Ah, Senhor, as coisas não dão certo, eu não sei, eu peço, eu nem vou pedir mais. Como é que você está vivendo? Gente, não transfira a responsabilidade para ninguém, é sua. Não transfira a culpa para ninguém, é sua. É difícil entender isso. Saul não assumiu. Olha, o povo pediu que poupássemos o melhor do gado, que trouxéssemos o rei. Mas ele, nós vamos ver na sequência da lição aqui, ele era o líder. E ele era o responsável, transferiu a culpa para o povo. A Eva transferiu a culpa para o diabo, para a serpente. Adão transferiu a culpa para a Eva e culpou Deus. A mulher que o Senhor me deu. Olha, leiam o livrinho, quem não leu, faça-me o favor. Pelo amor de Deus, o poder da autorresponsabilidade é pequenininho, assim, ó, fininho. Leiam. Ninguém assume nada. É isso aí. Ah, mas eu sou falho. Eu errei porque eu... Não, você errou porque você foi desobediente, porque você transgrediu a palavra, porque você foi incrédulo, porque você foi infiel, por isso que você errou. Não transfira a culpa para o outro, não. A culpa é sua. Assuma. Ah, mas isso é duro, é difícil. Claro, o orgulho não deixa a pessoa assumir a culpa. A soberba não deixa a pessoa ter responsabilidade. A petulância, a arrogância não deixam. Não, eu estou certo, eu faço do meu jeito. Bom, do seu jeito você vai encontrar o que Saul encontrou. Olha o versículo 26. Das tempestades, das dificuldades, dos problemas, das aflições.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Insensato é sinônimo de louco, de loucura. Louco. Que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, do mesmo jeitinho, ó. Vem contra todo mundo. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pensou chegar na beira do mar, levantar um edifício, na praia, na areia, sem fundação, sem base. Vamos levantar um prédio aqui. Louco, vai cair. Porque é areia. Cadê a base? Cadê o fundamento? E o fundamento aqui, a rocha é Cristo. E a base aqui é obediência. É obediência. Eu não obedeço, mas eu estou na igreja todo domingo. Olha o engano. Olha o engano. Todo domingo eu estou na igreja. Dou o dízimo, participo, desejo bem para todo mundo. Não faço mal a ninguém. Mas você tem posto em prática a palavra de Deus na sua vida? Você tem sido obediente. O maior exemplo de obediência que nós temos é o próprio Jesus. Filipenses capítulo 2. Foi obediente até a morte. E morte de cruz. O que Deus fez com ele? O exaltou. A gente brinca, sabe? Me perdoe, mas é daqui para pior, viu? Não vai ser para, não vou alisar, afinar, amaciar, não. Porque primeiro é para mim. Serve para mim. Eu tenho que pôr em prática. Não adianta eu vir aqui falar para vocês uma coisa que eu não faço. Eu não tenho cara para isso. Não tenho. Então, primeiro eu estou vivendo isso. Estou observando. Deus tem mostrado. O Espírito Santo tem mostrado. Olha, ensina e exorta. Sabe por quê? Porque Deus vai me cobrar isso. Coloquei você como pastor e você viu, aprendeu, conheceu e não ensinou. Não pôs em prática. E não viveu. E eu não posso fazer isso. Não tem idade para isso, não tem tempo para isso, e não tem intenção de fazer isso. Eu tenho que mostrar a verdade. Doa quem doer. E é daqui para frente. E se preparem, porque realmente a coisa vai apertando. Aliás, a volta de Jesus está próxima, viu? Sabe quando que ele vai voltar? Só Deus sabe. Mas está próximo, os sinais estão indicando. E o que é que ele diz que nós devemos fazer e estar o quê? Preparados. Vigiai e orai. Preparado. Você está preparado? Oh, Senhor! Aí a água bate aqui, né? Opa, pera, calma. Você está olhando para quem? Para onde que você está olhando? Obediência. Obedece o pai e a mãe, seus dias serão prolongados e abençoados. Obedece às autoridades. Obedece à palavra de Deus. Obedece às leis. Obediência. Quem é que me leva à obediência? Lemos o texto aí de Ezequiel 36. O Espírito Santo. Ele falha. Se houver falha, de quem é a culpa? Minha, não é dele. Não é dele, é minha. Autorresponsabilidade. Assuma. Eu fracassei. Fracassou mesmo. De quem que é a culpa? Sua. Mas eu fiz tudo certinho. Não fez. A gente escuta isso, eu escuto isso. Mas eu ensinei, não ensinou. Principalmente em relação a filhos. Mas eu ensinei tudo. Não ensinou. Alguma coisa você deixou de fazer corretamente. E o maior ensino que a gente dá é o exemplo. Está vendo? Olha lá, vou fazer. Meu pai fez assim, minha mãe fez assim. Meu pai age assim, minha mãe age assim. Eu vou fazer assim. É o exemplo. Essa autoridade não presta, mas a Bíblia diz que Deus colocou ela lá. Ou permitiu que você colocasse. Obedeça. Se não fizer isso, não vai obedecer a Deus. Tem que começar embaixo, em casa, e subindo os degraus da escadaria, até a obediência. Senhor, que seja feita a tua vontade. E ele vai mostrando. E ele vai mostrando. O Espírito Santo vai guiando. Extrapolamos o horário. Hoje eu falei que o tempo seria curto, hein? Mas é assim. Vamos continuar assim. Para o nosso bem, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? E amém.
Oi? Ô pastor, eu queria pedir que eu orasse pela minha mãe, que ela está acamada com gripe, com febre, para que ela possa melhorar para vir à noite. Obrigado. Eu vou fazer diferente. Eu vou sair daqui e vou lá na sua casa orar pela sua mãe. Ela está em casa? Tá certo? Nós vamos lá fazer uma oração por ela, né? Cumprir o que Tiago escreveu, que se estiver alguém doente, faça a oração. Então, vou lá fazer uma oração. Se alguém quiser me acompanhar, fique à vontade. Se alguém quiser ir lá, e deveria ir, né? Ela mora longe, na esquina de lá, tá certo? Na esquina ali. Faça isso, eu vou lá, daqui a pouco. Encerra com a oração, Pitota, faz favor. Vamos nos colocar em pé. Querido Pai Celestial, muito obrigado a Deus por essa escola dominical, por esse ensino que tivemos agora a respeito da obediência. Que sejamos obedientes, ó Pai, tendo como modelo nosso Senhor Jesus Cristo, que foi obediente até a morte de cruz. Amém. Seja Ele o nosso modelo, o nosso padrão de vida, para que sejamos vencedores nesse mundo tenebroso. Amém. Agora, ó Pai, dirige-nos para os nossos lares e nos dê um resto de tarde debaixo da Tua graça, e à noite estaremos novamente para o culto de louvor a Ti. Amém. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a noite com a graça do Pai.